Regime fechado, semiaberto e aberto. O que são e quais as diferenças de cada um? É isso que veremos no vídeo de hoje. Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e é um prazer ter você por aqui. Nesse vídeo, então, nós vamos entender quais os regimes prisionais que nós temos no Brasil, como funciona cada um deles e suas diferenças. Fique comigo até o final que o conteúdo está bem explicado, bem bacana e vai agregar muito conhecimento para você. E se você se interessa pelo mundo jurídico, tem interesse em conhecer mais sobre esse universo, seja você estudante da faculdade, um curioso pela área, ou quer saber seus direitos e deveres do dia a dia, do cotidiano, já fica o meu convite para você se inscrever aqui no canal. Vá aqui embaixo, clique em inscrever-se e clique também no sininho para ativar as notificações e receber avisos sempre que tiver vídeo novinho, fresquinho aqui no canal. Você não vai se arrepender. O que são regimes prisionais? Os regimes prisionais são as formas existentes de cumprimento das penas privativas de liberdade, ou seja, das penas que restringem a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir do condenado. E o regime prisional é determinado no momento que o juiz prolata a sentença. É na sentença que o juiz vai indicar se houve uma condenação, se a pena é uma pena privativa de liberdade, apontará o regime prisional que ela deverá ser cumprida e de quanto tempo será essa pena. O Código Penal determina que quanto mais grave o crime, mais rigorosa é a pena de prisão e com isso mais rigoroso é o regime prisional. No Brasil temos atualmente 3 tipos de regimes prisionais para as penas privativas de liberdade. Temos o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. E caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, você pode ler do artigo 33 ao artigo 42 do Código Penal, que é onde temos a regulamentação das penas privativas de liberdade. Quando a pena de um crime for de reclusão, a mesma deverá ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto. Já quando a pena de um crime for de detenção, a mesma deverá ser cumprida no regime semiaberto ou aberto, salvo se houver alguma necessidade de transferência para o regime fechado, mas aí é uma exceção. O intuito, então, de termos no Código Penal crimes que são punidos com reclusão e crimes que são punidos com detenção é delimitar os regimes prisionais que poderão ser aplicados a eles. Se for reclusão, pode ser aplicado a qualquer um dos 3 regimes prisionais, dependendo do caso concreto e das circunstâncias. E se for detenção, pode se aplicar ao regime semiaberto ou aberto e, na exceção, a excepcionalidade, o regime fechado. Então vamos entender cada um desses 3 regimes prisionais. Regime fechado. Segundo o Código Penal, considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Os condenados a 8 anos ou mais de reclusão são encaminhados ao regime fechado e ficam em uma penitenciária e não podem sair dela. Neste regime, o condenado é totalmente privado de sua liberdade. Os condenados têm direito a algumas horas diárias de sol dentro do estabelecimento e também possuem horas de trabalho definidas conforme a penitenciária em que a pena será cumprida. É o regime mais rigoroso de nosso sistema penal quanto às penas privativas de liberdade. Regime semiaberto. Segundo o Código Penal, considera-se regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Os condenados a penas entre 4 e 8 anos, se não forem reincidentes, podem começar a cumprir a pena em regime semiaberto. Se for reincidente, ou seja, já tiver cometido outro crime, deverá começar o cumprimento da pena no regime fechado. No regime semiaberto, o condenado fica sujeito a trabalho durante o dia em colônia agrícola, industrial ou similar, e o trabalho externo é admissível, bem como a frequência em cursos supletivos profissionalizantes de instrução de 2º grau ou superior. Os dias trabalhados são computados para serem diminuídos do período de pena a ser cumprida. Está gostando do conteúdo? Então já deixe seu curtir aqui embaixo, que é muito importante. É uma ajuda bacaníssima que você dá aqui para o canal e é uma forma também de eu entender, de eu ter um feedback sobre esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto, para eu trazer mais aqui no canal para vocês. Então deixe aí seu curtir e muito obrigado. Regime aberto. Segundo o Código Penal, considera-se regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Os condenados a penas de até 4 anos, se não forem reincidentes, podem começar a cumprir a pena no regime aberto. No regime aberto, a pena é cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado, mas é muito comum que a pena seja cumprida na própria residência do condenado por falta dos estabelecimentos necessários para acolher essas pessoas. Então, normalmente, cumpre-se o regime aberto na residência do réu, podendo este sair durante o dia para trabalhar e estudar, e devendo retornar à noite e permanecer recolhido nos dias de folga, finais de semana e feriados. É o regime menos rigoroso de nosso sistema penal quanto às penas privativas de liberdade. A progressão de regimes. A progressão de um regime prisional tem o intuito de ressocializar o preso que um dia será
recolocado na sociedade, uma vez que no Brasil nós não temos prisão perpétua e nem pena de morte. Então todo mundo que está preso um dia será recolocado na sociedade. Então na progressão de regime, o condenado ele passa de forma gradativa, conforme cumpre seu tempo de pena, de uma prisão mais rigorosa para uma prisão mais branda, de um regime mais rigoroso para um regime mais brando, preparando-se assim, de forma gradual, para retornar à sociedade. Tudo isso, claro, se o condenado cumprir as regras e as condições para progredir aí de regime, como por exemplo seu comportamento, seu desenvolvimento pessoal, trabalhos, estudos, entre outras exigências. A utopia do Código versus a realidade. O Código Penal e até a Lei de Execução Penal apresentam soluções que, se fossem realmente aplicadas na prática, poderiam ter algum efeito de ressocialização nos presos. Mas a realidade é que muitas vezes os regimes prisionais não são respeitados por falta de vagas em estabelecimentos ou até mesmo pela existência desses estabelecimentos e de uma estrutura para esses estabelecimentos. No regime fechado, por exemplo, a gente não encontra oportunidade de trabalhos internos para os apenados, entre vários outros problemas que tornam as penas no Brasil totalmente contrárias daquilo que se buscam com elas, que é recuperar as pessoas que foram presas para retornarem à sociedade após cumprirem sua pena. Infelizmente, em nosso sistema prisional, na grande maioria das vezes, os presos saem com condições físicas e mentais piores das que tinham quando entraram no sistema, o que coloca aí em xeque a função buscada pelas penas no atual sistema penitenciário brasileiro. Fica aí então essa reflexão caso você queira se aprofundar melhor no assunto dos regimes prisionais, nos sistemas prisionais do Brasil e do mundo. Não se esqueça então de se inscrever aqui no canal para receber conteúdos relevantes do direito, da faculdade de direito, de concursos públicos, de estudos em geral. Minha missão é levar o universo jurídico de forma acessível e fácil para todos e ajudar os estudantes da faculdade de direito a tirarem o melhor proveito possível desse maravilhoso curso. Então é isso, um abraço, tchau!